Amém. O pastor Dorival não está conosco, porque está lá em Poços de Caldas, com a pastora. Mas amanhã eles já estão de volta. Mas o Senhor está aqui. E o que importa é isso, que o Senhor está aqui, que você veio ouvir o Senhor falar com você. Feche seus olhos. Deus, nós te amamos, nós te louvamos, porque o Senhor é fiel em todo o tempo nas nossas vidas. Nós entregamos a vida do nosso pastor agora nas tuas mãos. Sabemos que o Senhor já ministrou sobre ele a tua palavra, mas eu sei que o movimento que o Senhor faz aqui é independente de qualquer coisa. Movimenta, Senhor, o teu servo nessa manhã. Traga, Senhor, a ele uma experiência tal, que ele, Senhor amado, venha receber do Senhor e que nós possamos desfrutar desse ministrar da tua palavra. Que os nossos corações estejam como terras férteis, Senhor, prontos a cair a semente, a frutificar e a dar fruto, porque nós cremos e acreditamos, porque o Senhor em todo o tempo age, não conforme nós queremos, mas conforme a tua palavra, e pelo poder da tua palavra nós declaramos a tua vitória em nome de Jesus. Amém. Som. Paz, Senhor, irmãos. Amém. Amém? Pega a sua Bíblia, por favor. Livro de... vamos lá, Daniel 2. Aleluia. Deus Santo, digno de toda a honra, de toda a glória, todo louvor, toda adoração. Daniel 2, versículo 20. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, diga, estou procurando. Daniel 2:20 diz assim: falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos, as horas, ele remove os reis, ele estabelece reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido e conhece o que está em trevas. E com ele mora a luz. Amém? Pode sentar. Quem está com calor aí diz glória a Deus. Ah, então tá bom. Não sou só eu, então. Quem está com sono aí, diz glória a Deus. Ah, tem gente com sono ainda. Já é 10h25, já deveria estar acordado. Já. Antes de falar a palavra, irmãos, eu queria dar um recado para você, muito sério. Hoje eu acordei, era 5:50. Eu sabia que eu ia pregar, e eu não gosto de preparar a palavra antes. E aí eu acordei, coloquei o relógio para despertar, e eu acordei e eu falei, Senhor, o que eu vou pregar hoje? E meu relógio, ele é assim, o alarme é de 5 minutos. E eu acordei, era 10, tocou a primeira vez, era 5:50. E eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? Aí não respondeu nada, eu continuei deitado. Deu mais 5 minutos, tocou de novo. E tocou de novo, e tocou de novo, e tocou de novo, até 6:30. Foi. De 5 em 5. Era para eu acordar a Fabiana, era uma mensagem subliminar, mas ela... E eu fiquei pensando a respeito da palavra, eu falei, Senhor, eu vou pregar o quê? E Deus começou a colocar algo no meu coração a respeito da minha vida. E eu comecei a pensar na minha vida, pensando, se Jesus voltasse hoje,
será que eu ia para o céu? E aí eu abri a Bíblia, comecei a ler, e aí eu li o texto que vocês cantaram aqui. Quem és tu? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí me veio a seguinte pergunta na mente. Jesus tem sido o Cristo vivo na minha vida? Foi só... Era um diálogo assim bem... E eu fiquei pensando. E de repente me veio a palavra de... Um traiu ele. Eu me lembrei da ceia e aí veio a palavra. Um traiu ele. E eu falei, Senhor... O que tem a ver, né? Eu estava vendo de uma situação, aí fui lá para Jesus, aí voltei para Judas, e Deus falou assim para mim. Às vezes as pessoas criticam Judas porque ele vendeu Jesus por 33 moedas. Estipularam o valor para a sua traição. E a gente vê que nos dias de hoje, muitas vezes nós traímos a Deus por muito menos. Nós traímos a Deus por causa de pequenos valores, pequenas preocupações. A gente trai a Deus, às vezes, por uma hora extra. A gente trai a Deus, às vezes, por causa de uma obediência. E Deus foi começando a falar comigo a respeito disso. Como é que está a minha vida? Eu fiquei pensando assim, como é que está a minha vida diante de Deus? Será que realmente eu tenho sido um servo de Deus de verdade? Será que se Jesus voltasse hoje, eu estaria apto e o meu ouvido sensível para ouvir o som da trombeta? Daquele grande alarido que acontecerá? Será que a minha vida está de acordo com aquilo que Deus quer? Será que eu tenho cumprido tudo aquilo que Ele determinou sobre a minha vida? Será que aquilo que Ele me chamou, que Ele me escolheu, que Ele me predestinou, está acontecendo? Eu fiquei pensando a respeito disso e eu falei, é melhor ler a Bíblia. E aí eu fui orar de novo. A Fabiana tinha levantado já essa hora aí. E aí eu abri a Bíblia e Deus me deu uma palavra a respeito de um rei. Vê que eu nem cheguei no Daniel ainda, mas vou chegar lá. E a Bíblia diz que tinha um homem, um rei que a gente conhece, bem famoso, que era o rei Acabe. E a gente sabe que o rei Acabe, ele casou-se com Jezabel. Né? E ele fez com que o povo de Deus mudasse a sua rota, deixasse de adorar a Deus. E quando eu peguei o texto está falando sobre a morte dele. E o que aconteceu? Nessa época, o rei Acabe chamou o rei Josafá, né? O rei Acabe era o rei de Israel e Josafá era o rei de Judá. Aí as tribos ainda eram divididas em 2 reinos. Davi ainda não tinha sido ungido rei para unificar tudo, mas nesse tempo era separado. E aí, ambos os povos tinham como inimigos a Síria. E aí eles se reuniram, o rei Acabe chamou Josafá para que fosse lá, e eles sentaram cada um num trono. E eles ficaram reunidos para discutir como é que eles fariam para participar daquela guerra. E aí, como eles eram do povo de Deus, supostamente, eles chamaram todos os profetas que tinham na cidade. E reuniram-se lá 400 profetas. E aí o rei Acabe, diante de todos os profetas, falou para ele assim, ó, subiremos nós contra os sírios e venceremos? O que é que Deus nos revela a respeito disso? E os 400 profetas responderam assim, pode subir, porque Deus hoje vai entrar na peleja e você vai sair vitorioso. Não tem glória a Deus nessa parte. A mensagem era de glória a Deus. A mensagem era assim, olha, vai porque Deus vai te escolher, Deus te levantou, você é o rei do povo de Deus, os profetas estão anunciando a sua vitória. Mas o rei Josafá, ele ficou incomodado com isso. Ele achou que aquela situação era muito conveniente. Era uma palavra que todos os profetas se reuniram e trouxeram numa só voz. E aquilo incomodou o outro rei.
E o rei Josafá falou assim: não é possível. 400 profetas estão em 100% de concordância? Tem alguma coisa errada. E ele chamou o rei Acabe e falou assim: eu gosto de Deus que ele é fantástico. Não tem nenhum profeta aqui, mas só tem esses 400. Às vezes a gente pede uma confirmação para Deus e precisa só um profeta falar, né, que a gente já concorda com ele e amém. E eu fico imaginando um rei que tinha 400 profetas falando e mesmo assim ele não entendeu uma resposta de Deus. E ele falou: eu quero saber se tem algum outro profeta aqui. Aí o rei Acabe falou assim: tem um profeta chamado Micaías. Só que o profeta Micaías, ele só profetiza mal contra a minha vida. Ele não fala nenhuma palavra boa. Tudo que ele fala é contra a minha vida. Josafá falou assim: então traz esse aí. É esse que eu preciso conversar. E aí mandaram servos ir buscar o profeta. Quando o profeta estava lá, quietinho, tranquilo, chegaram os servos. E os servos chegaram para eles e falaram assim: olha, os reis estão te chamando. E eles vão te perguntar. E quando eles te perguntarem, você responde para eles assim: certamente vocês vencerão. Podem se levantar e ir para a guerra contra o rei da Síria. E eu fiquei pensando nesse texto. 400 tinha uma posição definida. Mandaram buscar alguém que era um opositor. Mas já deram a recomendação para o opositor: se você tiver que falar alguma coisa, fale isso. E ele falou: eu vou lá, mas eu vou falar aquilo que Deus mandar eu falar. E ele foi. Eu fico imaginando essa cena fantástica. Todo mundo reunido, todo o povo reunido, 400 profetas de Deus falando. E de repente chega um só. E eles perguntam para o profeta: por acaso, se nós hoje nos levantarmos e formos com o nosso exército contra o rei da Síria, nós vamos vencer? E o profeta falou assim: vamos, vocês vão vencer, pode ir lá, tranquilo, está tudo certo, todo mundo está com razão aqui. Aí o rei Josafá falou assim: você pode falar o que Deus mandou você falar, não se preocupa com isso. E aí o rei Acabe já estava apreensivo. E ele falou assim: se vocês subirem, certamente vocês perderão. Porque eu, quando eu vim no caminho, quando eu recebi a mensagem, eu vi vocês reunidos no topo do monte, mas eu vi todo o exército perdido. Eles estavam como ovelhas sem pastor, sem direção, sem rumo. Era uma derrota iminente. E de repente todo mundo ficou admirado. E aí o Acabe falou: tá vendo? Não falei? Que ele só traz notícia ruim, ele não tem uma boa palavra e somente profetiza contra. E ele falou, o rei Acabe falou: quer saber de uma coisa? Esquece esse profeta aí. Nós vamos lá e nós vamos vencer a batalha. E ele reuniu todo o exército, catou Josafá, meio contrariado, mas levantou e foi. E quando chegou lá, olha como ele era, esperto. Quando chegou lá, ele falou assim: ô Josafá, vamos nos separar. E ele trocou as suas vestes. Ele tirou a sua veste de rei. Ele colocou uma veste comum. E ele não foi no carro do rei. Ele foi num carro comum. E ele deixou que Josafá fosse na frente. E aí o rei da Síria, na hora que viu o exército, falou assim: pode ir todo mundo. Mas antes de sair, o profeta Micaías falou o seguinte: se você for, e se você voltar, do jeito que você está bem e com a vitória, certamente Deus não falou pela minha boca. E ele foi. Mesmo assim ele foi.
Quando eles chegaram lá, que o rei da Síria viu, ele separou 32 carros que estavam na frente da batalha e mandou os 32 atacar diretamente o rei. Nós já vamos matar o rei logo que já resolve esse problema. Quando eles chegaram lá, eles viram que não era o Acabe. Mas só viram isso porque Josafá gritou: opa, peraí! Vocês estão vindo contra mim aqui, mas peraí. Eu não sou quem vocês estão pensando. Aí o Acabe sorrateiramente quis atacar eles, um modo, vamos dizer assim, furtivo, enganando ele. Mas ele foi ferido na batalha, ele tomou uma facada e ele foi socorrido, eles colocaram ele no carro, e no caminho de volta ele morreu. Quando o rei da Síria viu que o rei Acabe tinha morrido, ele interrompeu a guerra instantaneamente. Falou para Josafá: pode ir para sua terra, pode ir tranquilo, que ninguém vai fazer nada aqui. Interrompeu a guerra, porque o nosso inimigo era só o Acabe. E o Acabe voltou para sua casa, morto, né? Foi enterrado, e seu filho reinou no seu lugar. Por que eu estou falando isso? Primeiro que Deus é bom. Mas eu quero que você entenda o seguinte, irmãos. Quando a palavra de Deus for anunciada por um profeta dele, creia e obedeça. Quando a palavra de Deus, vou repetir, quando a palavra de Deus for anunciada por um profeta de Deus, creia e obedeça. Hoje a gente tem visto, irmãos, que a palavra do profeta às vezes não serve para nada. A gente vê até no culto, ó, fecha os teus olhos. As pessoas não fecham os olhos. Levante sua mão, não levanta a mão. E a gente tem trazido o reino de Deus para um conforto nosso, para uma comodidade nossa. E aí a gente esquece de tudo aquilo que Jesus fez na cruz. Parece que tudo aquilo que ele fez não teve valor, não tem dedicação. Porque hoje a gente vive um tempo, irmãos, em que as pessoas, elas querem ser servidas como rei. Mas nós servimos a Cristo. Ele é o Deus vivo, poderoso, e é Ele que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Só Ele. Então quando você vier à igreja, irmãos, ofereça o seu melhor para Ele. Alabassurianda, alabás. Para Deus, irmãos, tem que ser o seu melhor. Será que você oferece o seu melhor para Ele? Ou será que você tem fases da sua vida que você está como Judas? Trocando ele por migalhas. Trocando um sangue inocente por valores que não servem para nada. As moedas de prata hoje valeriam $20.000, só para você ter uma ideia. Esse foi o preço de Jesus. 20 mil. Para que ele fosse castigado, para que ele fosse torturado, para que ele fosse humilhado, para que ele fosse desprezado, para que ele tomasse paulada. Sabe que Jesus tomou paulada? Sabe que Jesus tomou chicotada? Sabe que colocaram uma coroa de espinho na sua cabeça? Sabe como colocaram a coroa de espinho na cabeça de Jesus? Quem sabe? Quem não tem certeza? Os espinhos que eles colocaram tinham cerca de 15 centímetros, cada espinho. Por isso que era difícil fazer a coroa. E eles colocaram a coroa na sua cabeça com paulada. Tá, não foi assim, vem aqui, vamos só colocar aqui porque você é o rei. Não, não, irmão. Foi bem dolorido e o preço foi bem caro. Então hoje, se você vem na casa de Deus, se você está vivo hoje, viva para glorificar o nome dEle. Se você respira hoje, respire para glorificar o nome dEle. Se você tem mão hoje para aplaudir, aplauda como se fosse o melhor para Ele. Se você veio aqui para adorar Ele, levante as suas mãos e adore com a melhor adoração que você tem. Ou você acha que a adoração que você realizou hoje foi suficiente para que Ele se manifestasse aqui? Eu acho interessante que às vezes o louvor ministra assim, olha, porque Deus vai fazer, Deus vai operar, Deus não sei o quê. Não, irmão. Deus não faz nada se você não fizer nada. Quando o povo desceu o Pentecoste,
Eles estavam reunidos fazendo o quê? Jogando truco. É isso? Estava cada um com um baralhinho ali, trocando truco. Eles estavam fazendo o quê? Perseverando em oração. Sabe o que é perseverar em oração? É mais do que orar. É você permanecer orando até Deus se manifestar. Deus quer que você tire da sua vida, irmão, o relógio. Porque nós temos controlado o nosso tempo. É até o tempo de Deus falar, olha, você tem das 9h30, das 9, é 9, né? 9h30. Das 9h30, 11h30. Passou disso, chega. Então, irmãos, se conscientize hoje. Analise a sua vida. Eu estava fazendo análise da minha. Tudo isso que eu estou falando para você entender a experiência que é minha. Mas para que você entenda que se você não seguir esse modelo, não meu, mas o dele, o resultado nosso depois pode ser algo insuficiente. Outro dia eu vi uma discussão fantástica. A igreja passará grande tribulação? Sim ou não? Quem acha que a igreja vai passar grande tribulação? Levanta a mão bem alta assim. Não precisa ter medo, não tem certo e errado. Quem acha que a igreja não vai passar grande tribulação, porque Deus não vai fazer isso com o seu povo? Quem acha? Quem não sabe o que é grande tribulação, levanta a mão. Parece piada, mas não é. E eu ouvi um teólogo bem famoso falando sobre isso. E ele estava falando sobre passar grande tribulação. E perguntaram para ele, a igreja vai passar grande tribulação? Porque tem um monte de pessoas que acham que a igreja não passará grande tribulação. E tem um monte de pessoas que acham que a igreja passará a grande tribulação. E aí eles gostam, né, de colocar ali o teólogo em xeque-mate para ver o que fala. É a mesma coisa que fazia com Jesus, né? Ó, pegaram a adúltera lá, né? Já foi falado aqui. Olha, adúltera, pela lei de Moisés, ó, é condenação. Mas nós sabemos que tu és mestre vindo de Deus. O que é que você fala? Né? Coloca o mestre em xeque para saber o quê? Qual é a justificativa que ele vai dar para essa pessoa usar depois em si próprio. E ele falou assim, quem crê que vai passar a grande tribulação, pelo menos está se preparando para ela. Se ela não acontecer, para eles será um alívio. Mas aqueles que acham que não passará, mas de repente for passar, esses sofrerão, porque eles não estarão preparados para enfrentá-la. E é exatamente isso que está acontecendo hoje, irmãos. As pessoas, elas não estão preparadas porque elas conhecem um Deus de ouvir falar. Tinha 400 profetas falando lá, mas isso não era profeta de Deus? Era. Só que a Bíblia diz assim, que Deus falou assim, esse povo precisa aprender a ouvir a minha voz. E ele reuniu os anjos e falou assim, ó, eu preciso que alguém intervenha na terra, para que eles aprendam a ouvir a minha voz. E a Bíblia diz que um espírito, um anjo, saiu, se apresentou diante de Deus e falou assim, ó, eu vou descer, e eu serei um espírito de mentira na boca dos profetas, para que eles entendam e vejam quem é e onde está a voz de Deus. Perceba que o negócio tinha 400 falando contra a vontade de Deus, mas a orientação partiu do céu. Foi Deus que escolheu que um espírito fosse enviado lá para que eles fossem confundidos. Porque quem não tem alicerce, irmão, vai ser levado. Quem não tem alicerce é levado por vento de doutrina. Quem não tem alicerce não é submisso. Quem não tem alicerce não permanece. Quem não tem alicerce não tem personalidade de Deus. Não perceba quantas coisas que nós estamos deixando para trás. Simples, ó, vou dar um exemplo simples. Vamos orar 15 minutos aqui. Está aqui a Conceição aqui, ó, perseverando. Ela está perseverando em oração.
Perceba por quê? Porque se ela levantar um pouquinho a cabeça, ela vai ver que as pessoas chegam, sentam, não ora. Parece que assim, foi dada a responsabilidade da Conceição orar. Então, Conceição, você tem que orar. Eu não preciso. Porque a sua intercessão vai resolver o meu problema. Porque o seu chamado é interceder. É assim que a gente tem lidado com a obra de Deus. Né? Deus vai agir, Deus vai fazer. Não, faz você. Você que movimenta a água. Não foi falar de água aqui? Você que movimenta a água. Quando a mulher se apresentou, Jesus falou o quê? Tira a água do poço para mim. E já poderia ter se apresentado, eu sou Jesus, o Cristo, o Filho de Deus vivo, e eu vim aqui, eu vou mudar a sua história, eu quero mudar seu cativeiro, quero mudar a sua situação. Ele não se apresentou, não. Você pega o balde, tira a água. Eu estou com sede. Ela tem que movimentar. Ela tem que fazer. Nós temos que fazer. Nós temos que agir. Nós temos que interceder. Nós temos que orar. Nós temos que pregar. Nós temos que evangelizar. Nós temos que amar. Primeiro a Deus. E esse foi o texto que eu abri. Deus falou para mim a respeito da minha vida, que eu estava questionando, pedindo orientação. Eu me lembrei. A Bíblia é bem clara, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 14, ele fala assim: toda a lei que existe na Bíblia, ela se resume em um mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não perceba, irmãos, que se você for colocar um termômetro na sua vida, como é que está? Você está próximo das atitudes de Cristo? Eu vou te dar coisa simples, ó. Pessoas que sentavam na frente da igreja hoje sentam no fundo. Ah, pastor, eu só mudei de lugar. Cuidado. Cuidado. As pessoas têm sofrido hoje por causa de pequenas coisas. Eu me lembrei agora de uma coisa que eu falava na escola bíblica quando eu dava aula. O diabo. Vocês estão vendo isso aqui na minha mão? Está vendo aí no fundo, Sandra? O que é isso aqui? Uma caneta, né? O diabo vai ter um martelinho igual essa caneta aqui, ó. E aí ele vai na vida do crente e ele faz assim, ó. Ele vai bem no seu ossinho do tornozelo aqui, ó, e dá um... Bater aqui, ó, dói? Não, não dói. Mas o diabo, ele não tem pressa. Oh, Jesus. O diabo não tem pressa. Ele não se preocupa com o relógio. Ele está 100% disponível para ele mesmo. E ele vem aqui, ó. Pá. Pá. Ele vai batendo aqui, sem pressa. 1 dia, 2, 3, 10, 30, 60, 90, 360, 720, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Ele está sem pressa. Os crentes tudo doido e ele... Um dia... Ai! Essa batida dói. Nesse dia você começa a mancar. Você já não tem a mesma postura. Você já não tem o mesmo posicionamento. Você não consegue ter a mesma caminhada. Você não consegue correr mais o suficiente. Aí sabe o que o diabo faz? O diabo para, fala, não, agora eu cansei. Não. Ele muda de lado. Ele vai no seu outro pé. E continua. Tá doendo? Não, tá tranquilo aqui. Essas lutinhas do diabo aí, vem aqui que eu mato no peito e já era. E vai. Aí ele vai no mesmo processo. 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Aí dói do outro lado. O dia que dói de um lado, o dia que dói do outro lado, você não consegue andar mais. O que isso quer dizer? O diabo nunca vai te derrubar. É um ditado velho, né? Ninguém cai tropeçando em pedra grande. Você cai escorregando os caquinhos de areia.
Então, servo de Deus que está aqui hoje, escute bem essa palavra que eu vou te falar. Abra bem os teus ouvidos e ouça. E você que estiver me ouvindo aí pela internet ou na rádio, sei lá onde vai passar isso. Escute bem. Prepara-se para te encontrar com o Senhor, teu Deus. Seja o tempo que for, seja a espera que for, mas esteja pronto. E faça a partir de hoje nada menos do que o melhor para o Senhor. Nada menos do que o melhor para o Senhor. Amém, igreja? Amém? Conceição, que hora que você começa a orar aqui? 9h15. Então, semana que vem eu quero todos vocês falar amém. Tá bom, eu vou chegar lá. Amém. Tá vendo? Já puxou, ó. Tá vendo? Eu queria dar um boizinho, mas a intercessão tem que começar cedo. Não venha mais cedo para entregar a sua vida na mão de Deus. Não troque a glória do Senhor. Sabe o que acontece? Estamos perecendo por escolhas erradas. Porque estamos investindo tempo em coisas que não trarão frutos espirituais. E eu fiquei pensando a respeito, vou voltar na minha vida lá, no meu confessionário, estava no confessionário hoje. E eu fiquei pensando, eu fui tomar banho essa hora, eu estava no banheiro, eu estava tomando banho, eu estava pensando, nossa, como eu li a Bíblia, mano. Falei, hoje eu leio, acho que 20% do que eu lia da Bíblia antes. Eu fiquei pensando, falei, nossa, que triste, né? Mas aí depois eu pensei, mas hoje o 20% que eu leio, eu tenho uma capacidade hoje de aprendizado, mas umas 500 vezes mais do que quando eu lia. Porque quando eu lia, naquele tempo, no começo, né, era mais interpretação de texto, era mais conhecimento. Hoje não, hoje é discernimento. Né? São estágios que a gente vai mudando na nossa vida de acordo com a maturidade dentro de nós. O problema é que hoje em dia, irmãos, nós estamos perdendo tempo com coisas que não tem nenhum poder de nos dar uma maturidade espiritual. A gente ainda precisa falar para o pessoal, precisa orar. Onde já se viu falar isso? É quase um sacrilégio. Falar que você tem que orar, falar que você tem que ler a Bíblia, falar que você tem que buscar a Deus, falar que você tem que ter uma roupa digna diante de Deus, se você tem que ter uma ministração digna, você tem que, aqui quando você ministrar, você tem que fazer aquilo que você fala. Irmão. Precisamos estar o quê? Prontos, irmão. Sabe por quê? A gente estava aqui no culto, de repente o que aconteceu? Acabou a força. Deu um blackout assim, ó. Eu saí, fui ali fora, o Pedro saiu correndo aqui. Pai, o que aconteceu? Falei, acabou a força, só isso. E agora? Aí agora você volta para a sua sala e vai assistir aula. Oxi. Se não tiver força aqui, a gente prega no escuro. Não precisa de microfone. A gente precisa da presença de Deus. O resto, irmão, não precisa de mais nada. É disso que a gente precisa. Só que isso às vezes parece que está muito longe de nós alcançarmos. Então não adianta o louvor cantar aqui 500 louvor. Irmão. Não adianta a Conceição orar das 8h40 para frente. Se eu não me preparar para encontrar com o Senhor, meu Deus. Isso está acontecendo. Nós estamos longe de Deus, irmão. Longe de Deus. E eu tenho plena certeza do que eu estou falando. E Deus quer que hoje você aprenda e abra bem os seus ouvidos para ouvir o que Ele tem para te falar hoje. Daniel 2. Você sabe o dia que ele vai voltar? Não, ele pode ser igual quando acabou a força. Puf. Já logo olhei para ver se está todo mundo aqui. Se a Fabiana estava orando ainda. Falei, não, tá. Vai que eu, né? Daniel 2.
Essa palavra veio na sequência do que Deus estava falando comigo. E eu fiquei pensando a respeito de Deus. E a respeito desse homem aqui chamado Daniel. A Bíblia diz que Daniel, ele era um jovem temente a Deus. Tem 3 pessoas apenas na Bíblia que Deus faz elogios claros e diretos. Homem reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Deus falou isso para 3 pessoas. Quem? Daniel, Jó, Noé. Daniel, Jó e Noé. E eu fiquei pensando a respeito de Daniel. Nesse texto aqui, no capítulo 2, a Bíblia cita a história do rei Nabucodonosor. Ele tinha invadido Judá, ele tinha destruído tudo que estava lá. Outro dia eu preguei sobre Neemias, né? É o mesmo tempo. E aí aconteceu que Nabucodonosor invadiu aquele lugar. E ele era um homem muito inteligente. Além de sanguinário, né? E que gostava de destruir, de arrasar, para marcar o seu nome na história. Ele era uma pessoa de extrema inteligência. Então quando ele invadiu o povo de Deus, o que ele quis fazer? Ele reuniu as pessoas que eram mais inteligentes daquele reino. Os mais sábios. Aqueles que tinham uma inteligência acima da média. Não tinha teste de QI, né, para fazer a provinha rapidinho. Né, mas ele tinha formas de identificar isso. E ele separou muitos dos jovens. Por que não velhos? Eu fui pensando, por que Nabucodonosor não pegou os velhos? Porque pessoas que têm alicerce dificilmente modificarão as suas estruturas. Então, se ele pegasse o jovem, o plano provavelmente seria esse. Se ele pegasse o jovem, ele ia confinar, ele ia dar a forma de comer, a forma de se vestir, ele ia mudar o nome, ele ia mudar a cultura, ele ia mudar a localização, ele ia mudar a estrutura que cercava eles para que eles se adaptassem ao modelo. É assim que o diabo age. Ele vai colocando situações na sua vida que às vezes te parece bom. Você olha e fala, nossa, que legal, fui para outra área da empresa. Olha, ali vai ser melhor. Ali talvez o meu salário aumente. Ali talvez eu trabalhe menos tempo. Talvez ali eu tenha menos atenção, menos pressão nas minhas costas. Então, cuidado. Aprenda a usar a circunstância ao teu favor. Quando Deus te movimenta para algum lugar, quando Ele age, porque Ele age, quando Ele te movimentar para algum lugar, entenda que aquela situação é para ser uso exclusivo da sua glória. Estamos certos até aí? E ele faz exatamente isso com aqueles jovens. Tiram eles, põem num confinamento. Olha, a partir de hoje vocês têm que comer da comida do rei. Primeira coisa, vou mudar o nome de vocês. Daniel, hein? Não pega nada. Aqui nós vamos falar, vamos te chamar aqui de Beltesazar. Baal é Deus. Esse vai ser seu nome agora. E os outros vão receber também nome caldeus, porque aqui é a nossa origem. Vocês vão se adaptar ao meu modelo, ao meu estilo de vida, às minhas regras. É isso que o mundo está fazendo hoje. Ditando modelos, ditando regras, alterando leis. E eu acho Deus fantástico, que Deus está permitindo tudo isso. Porque quem tem o poder de movimentar sou eu e você. Só que se a gente só aceitar a situação, não vai fazer nada. Se a gente chegar lá e falar assim, Nabucodonosor, você tem razão, vamos comer essa comida aí que, ó, churrasquinho, picanha todo dia é glória. Tomar um vinhozinho, vixe, que sucesso, ó, já vou ficar até mais alegre. Eles não contavam que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego tivessem alicerce. Quem tem alicerce não muda. Quem tem alicerce não é influenciado. Quem tem alicerce não abandona Deus. Quem tem alicerce não sujeita aos desejos da carne. Quer buscar somente as coisas que provêm de Deus. E Daniel se manifesta, não, aqui não.
Ele chama o chefe da guarda e fala assim, olha, nós não vamos participar disso. Só estou dando uma introdução para as pessoas ficarem no contexto da palavra que chegará. Nós não vamos participar disso. Porque nós servimos a Deus. Aonde você for, irmãos, as pessoas precisam saber que você serve a Deus. Falei, ó, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai alguém que teme ao Senhor. É assim que as pessoas têm que ver. Porque quando Jesus questionou os discípulos, ele falou assim, o que estão dizendo que eu sou? O pessoal fala que você é um profeta aí, hein? Um Jeremias, tem uma palavra dura às vezes aí, você deve ser um Jeremias da vida aí. Ou você deve ser o Elias, porque o Elias não viu a morte, falou que Elias voltaria. Né? Então, e Jesus continuou falando, e vocês? Vocês acham o quê? Vocês que estão comigo, que vivem comigo, estão aprendendo comigo, vocês pensam o quê? Eu fico pensando, tinha 12 reunidos, um só. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E os outros? É isso aí, Pedrão. Boa. Você é o cara. Aí quando o Pedro negou, tá vendo? Você também, ó, serve para nada. Só tem palavra para puxar o saco do mestre, né? Agora que ele se foi, precisamos ter alicerce. Por que alicerce, pastor? Deus, fantástico. O alicerce é a mola propulsora que fará com que você tenha a capacidade de sair da terra e chegar no céu quando o arrebatamento chamar. Eu vi como se fosse um foguete sendo lançado. Sabe quando vai lançar um foguete que pega fogo assim, aí tem aquela propulsão e joga ele para o alto? Deus falou para mim isso. O alicerce, ele é a mola propulsora, ou seja, é aquilo que dará força para que você tenha a capacidade de subir e chegar até onde Jesus estiver. Como é que eu tenho o alicerce? Obedecendo seu pai e sua mãe. Primeira coisa. Ô pastor, o que isso tem a ver? Tem. A Bíblia diz assim que Daniel, quando ele estava mencionando aquilo que a gente leu, ele estava agradecendo aos seus pais por terem ensinado para ele o caminho. A Bíblia não fala quem era o pai de Daniel, não fala o nome, apenas fala que Daniel aprendeu tudo aquilo que ele sabia de Deus com seu pai. Ele tinha alguém para ensinar ele. Assim como eu falei no começo, se você ouvir a voz do profeta, obedeça. Ele criou o alicerce. E quando ele estava lá, se preparando, que eu acho até engraçado, vou fazer o jejum de Daniel. Quem aqui já fez o jejum de Daniel? Levanta a mão. Eu sei que tem. O que fez? Estão sem coragem. Aqui tem uns meio Danielzinho aqui. Ó. O jejum de Daniel, irmãos, durou 3 anos. Tá? Não, lê direito. A Bíblia diz assim, ó. Ele falou para o chefe da guarda, experimenta-me 10 dias, pode ler o texto, eu garanto que está escrito. Experimenta-me 10 dias, e você vai ver se a gente não vai estar melhor do que eles. Mas a Bíblia diz que quando eles foram levados na presença de Deus, eles já eram maior de idade, eles tinham 18 anos. Aí no capítulo 8, que fala que ele fez 21 dias de oração, e depois jejum, e aí veio o anjo Gabriel, depois veio o Miguel, aí combateu o príncipe da Pérsia, aí foi 21 dias. 3 anos se preparando. Que fosse 10 dias. Vamos deixar nos 10 dias então para ficar fácil, né? 3 anos o pessoal já falou, Jesus, não dá para eu consagrar agora. 10 dias. Separa 10 dias da sua vida. Não, uma semana, ó. Vamos fazer um desafio aqui, ó. Dessa semana, de hoje até semana que vem. Você vai orar como você nunca orou. Você vai ler a Bíblia como você nunca leu. Talvez você até jejue, como talvez você nunca fez. E semana que vem a gente faz um culto diferente. Topa?
Só o Diógenes. Tá bom, irmão? Cada um tem a recompensa daquilo que planta. Não tem problema nenhum. Ele foi separado. Quando chegou no capítulo 2, a Bíblia diz que Nabucodonosor teve um sonho. E ele muito se inquietou com aquele sonho. E não deixou ninguém dormir. Ele queria que alguém interpretasse aquele sonho. Eu fico pensando, Nabucodonosor era crente? Sim ou não? Não? Ele temia a Deus? Não. Ele orava a Deus? Não. Mas a Bíblia é bem clara que ele teve um sonho naquele tempo que nenhum homem de Deus, a não ser João, teve. Visão dos últimos dias. Sabe o que isso nos mostra, irmão? Que às vezes o cristão não está preparado para as coisas de Deus, não está atento com as coisas que estão acontecendo de Deus, e Deus usa o ímpio para dar uma sacudidão. Desperta! Não está vendo o que está acontecendo? Não está vendo os sinais? É só você parar para analisar. Quantas vezes você ouviu falar que teve 5 ciclones no Brasil? No Rio Grande do Sul teve uma semana. Uma semana teve 5. A China, no ano passado, ela teve uma chuva e teve uma enchente tão grande que foi relatado que aquela chuva não ocorria na China há mais de 1000 anos. Ah, é o aquecimento global. Não, irmão, isso são sinais. São sinais que estão acontecendo e nós estamos sem a visão de Deus para interpretá-los. E o rei se incomodou muito, ele queria saber o sonho. Ele reuniu, chamou todo mundo que tinha capacidade, que tinha inteligência, que tinha sabedoria e que tinha espiritualidade. Ele reuniu todo mundo e falou assim, olha, eu quero que vocês me interpretem. E eu acho fantástico que todo mundo se reúne, mas na hora que viu que o rei estava bravo, só um foi falar, ó, sabe o que é, rei? Conta pra gente aí. Conta o sonho pra gente que a gente vai falar a interpretação para você. Oh, não, mas vocês não são inteligentes? Vocês não têm sabedoria? Você não tem capacidade? Você não ora? Você não lê a Bíblia? Você não conhece Deus? Ah, esse departamento não é meu. Daí quem tem revelação é profeta. Eu rei, não, eu quero que vocês me interpretem. Aí passou mais um tempinho, eles se reuniram lá, vamos conversar aqui e tal. Voltaram diante do rei. O rei, e aí? Não, sabe o que é, rei? Isso que você sonhou aí, só o filho dos deuses. O homem não tem capacidade para interpretar isso daí. A gente não tem capacidade para saber o que você sonhou. Como é que a gente vai interpretar se a gente não sabe nem o que você sonhou? E o rei falou assim, tá bom, tudo bem. Ninguém sabe aqui? Não, ninguém sabe, rei. Não podemos te ajudar nessa daí. Desculpa a nossa falha. Aí, irmão, com o rei, não existe falha. O rei falou assim, ah, não sabe? Sabe o que vocês estão fazendo? Vocês estão me enrolando. Vocês estão querendo ganhar tempo. Vocês não sabem o que tem para interpretar, não sabem o que eu sonhei e estão me enrolando. Sabe o que vai acontecer? Vamos matar todo mundo. Chamou o chefe da guarda e falou assim, ó, faz um decreto que eu vou marcar com o meu anel, vou fazer um selo, e você vai matar todo mundo. Todo mundo que tem conhecimento. Naquela hora o pessoal rasgou todo o diploma, falou, não, deixa para lá, isso aqui não serve para nada agora. Tudo que a gente tem de capacidade, nessa ordem do rei, não serve. Isso vai ser julgado no arrebatamento, irmão. Muitas das coisas que a gente tem carregado, às vezes para o arrebatamento não serve. Então, começa a largar as coisas que não servem. Você tem que carregar na sua mochila espiritual as coisas que são de Deus. Os tesouros que estão preparados lá no céu, estão separados para você lá no céu. Porque a recompensa de Deus, ela é primeiro espiritual, para depois ser física. Por isso que a maioria dos crentes é pobre. Sabia? Porque a maioria está buscando
nas suas próprias capacidades as riquezas que são provenientes do céu. A gente lê na Bíblia, meu Deus é o dono do ouro e da prata. Mas por que será que ele não reparte comigo, né? Ele é meu pai, podia me dar tudo, né? Mas é outra pregação isso. E aí chega o decreto, e aí o Daniel conhecia o chefe da guarda, viu que ele estava eufórico, estava preocupado, falou, nós somos o primeiro a morrer, né? A gente nem é da terra, a gente foi capturado, estamos aqui como escravos, como é que vai acontecer agora? Provavelmente ainda vamos ser mortos como um exemplo aqui. Isso seria uma pessoa que não tem alicerce nenhum de Deus. Mas Daniel, quando ele recebe aquela mensagem, olha, os sábios, os astrólogos, os videntes, os inteligentes, os de alta capacidade, os acima da média, vão morrer. Ele pergunta, por que vai morrer? Ah, vai morrer, sabe o quê? O rei. Aí o Ariel contou toda a historinha. O rei ficou bravo. Teve um sonho, está desesperado. Ah, é? Está desesperado aí. Sábio não pode saber a revelação? Não. Inteligente, pessoa que tem capacidade intelectual? Não, não tem, não serve. O vidente? Não, também não serve. E o astrólogo, que vê ali as coisas? Não, também não serve. E Daniel fala para ele assim, ó, mas eu conheço um Deus. Deus vai preparar situações, irmãos, para que você use o nome dele para ele ser glorificado. Olha, tem um Deus que é o poderoso, ele é glorioso, ele sabe tudo. Ele pode interpretar. Fala para o rei que eu vou... Não, pede para ele um tempinho porque eu vou orar. Quando você conhece a Deus, irmão, você vira o profeta da situação. A boa palavra que sai da sua boca tem que ter poder. Quem era Daniel para falar para o chefe da guarda, para falar para o rei esperar, porque ele iria orar. Mas quando é alguém de Deus, que usa a palavra de Deus, em prol das coisas de Deus, para que o nome de Deus seja glorificado, tudo se sujeita. E o rei falou assim, eu espero. E a Bíblia diz que Daniel orou e Deus deu uma visão para ele. E ele falou, no outro dia ele falou, chama, Arioca, por favor, peça um tempo para o rei, porque eu vou conversar com ele. E eu acho que Daniel fantástico, porque ele era uma pessoa, não somente de extrema sabedoria, mas ele era uma pessoa de extrema inteligência e estratégia, principalmente na fala. E ele chega para o rei e fala assim, olha rei, é o seguinte, verdadeiramente nenhum homem tem capacidade para saber isso. Sabedoria não basta, inteligência não basta, capacidade humana não basta, mas o Deus que é poderoso e sabe de todas as coisas, ele tem a resposta para aquilo que você tanto anseia. E ele fala, eu vou te contar o sonho. Você estava dormindo e você teve uma visão. E essa visão, ela é separada, ela é um privilégio, porque Deus deu para você. Só falta ele falar que é incrédulo, que não crê em nada, né? Mas Deus deu para você uma capacidade de ver as coisas do fim dos tempos. E você estava deitado na sua cama e você viu uma grande estátua. E essa estátua era muito grande e a sua cabeça era de ouro. O seu peito e os seus braços eram de prata. O seu lombo e suas coxas eram de bronze. As suas pernas eram de ferro e os seus pés eram ferro misturado com barro. E quando você viu essa grande estátua, ela estava de pé. Mas de repente uma pedra que não foi cortada, que não saiu de lugar nenhum, ela veio em direção à estátua e ela acertou exatamente nos pés. E essa estátua caiu. E quando essa estátua caiu, não sobrou nada. Eu imagino que nessa hora o rei já estava em choque.
E ele fala, esse foi o sonho. Agora eu vou te falar a interpretação. E ele fala, a cabeça de ouro é você, rei Nabucodonosor. Porque você é o rei de grande poder, de grande capacidade, mas principalmente é de ouro por causa da sua grandiosa riqueza. A Babilônia era o reino mais próspero daquele tempo. É até hoje, né? Que hoje a Babilônia fica onde? No Iraque. É o país que a renda per capita deles é altíssima por causa do petróleo. Principalmente, né? Mas depois de você, quando você cair, haverá um outro reino que será forte, mas não forte quanto o seu, porque você está acima dele. E depois haverá um outro reino. E no final dos tempos haverá um reino que ele é forte como ferro, mas ele é fraco como barro. Ele pode ter força para resistir muitas coisas, mas ele era tão fraco como barro, porque simplesmente uma pedra teve o poder de destruir tudo aquilo que havia sido conquistado. E ele fala, e aquela pedra que foi lançada, ela acertou exatamente no pé. Que era para mostrar que se não tiver alicerce, não fica de pé. Porque o barro com o ferro não se mistura. Se não se mistura, não tem a capacidade de ter uma fusão e não tem a capacidade de ter estrutura forte. Então, em alguns lados, é altamente forte, mas por outro lado, é extremamente fraco. E essa pedra fala de um Deus, de um rei, que ele virá e ele colocará sobre a terra um reino que é mais poderoso do que todos os reinos que foram instituídos até hoje. E esse reino é o reino de Deus, que permanecerá para sempre quando ele for levantado na terra. Sabe o que acontece, irmão? O rei fica atônito, apaixonado por um Deus que ele não conhecia. E a primeira coisa que ele faz, ele fala assim, olha, agora todo mundo adore a Daniel. Eu acho fantástico isso. O escravo largado, abandonado, que não tinha palavra, que não tinha presença, que não tinha oportunidade, Deus chama ele agora para que todo mundo naquele reino se sujeite aos seus pés. Quando você, irmão, assume o papel de crente e permanece fiel, as situações podem parecer tão grandes, mas elas não sucumbirão, porque elas estarão debaixo dos seus pés. É esse o papel que você tem que ter na sua vida, na sua mente. E aí sabe o que o rei faz? Emite um decreto, que a partir de hoje agora, o Deus de Daniel é o Deus glorioso, poderoso, e que todo mundo tinha que adorá-lo. E Daniel? Aí Daniel é levado a um status príncipe, né? Quase que abaixo do rei, praticamente era ele que mandava. Não dependeu da capacidade dele. É isso que eu quero que você entenda, irmão. Não é da força, não é da capacidade, não é do que se sabe, é do que Deus pode fazer, de como Ele fará, e de como eu estou preparado para fazer. Eu fico imaginando se Daniel fala assim, não, peraí, que a gente tem que jejuar 3 dias aqui, vamos fazer uma campanha de oração, e Deus vai revelar o sonho. Não, não dava tempo para isso, já tinha que estar pronto, já tinha que ter alicerce, não dava tempo para construir naquela hora, pensava como se não estivessem mortos. Sabe o que acontece? Eu e você precisamos estar prontos, porque o dia do arrebatamento pode ser hoje, foi falado aqui, e aí? Deus não quer que ninguém se perca. Então não se perde. Não mude a rota. Deixa o seu GPS alinhado, né? Com o caminho que Deus determinou para você.
Lá no livro de Provérbios, a Bíblia diz assim que o homem escolhe o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Deixa Deus dirigir os seus passos, irmão. Deixa Deus conduzir a tua vida. Deixa Deus te levar onde Ele tem que te levar. A Bíblia é bem clara, irmãos, que aquele que é servo de Deus é como o vento. Não sabe para onde vai, não sabe de onde vem, mas é conduzido pelo Espírito Santo de Deus. É só você parar e analisar. Onde Deus te conduziu essa última semana? Onde você foi levado, que Deus foi glorificado porque você foi lá. Que Deus te levou lá. Aonde? Tem se passado os dias e o diabo tem seguido um plano à risca. Que mais perseverante que a intercessão é o diabo. Já falei, o diabo não tem pressa. O diabo não tem compromisso. O diabo não tem agendas de prioridades. E uma coisa que o diabo tem em abundância. Fala para o seu irmão, sabe o que é? Não, mais forte, senão... Fala, sabe o que é? Não é calor não, porque está quente, né? Mas... ele tem disponibilidade. O diabo nunca está ocupado para atrapalhar a sua vida. Já parou para pensar nisso? O diabo nunca está ocupado para atrapalhar a sua vida. Ele é pontual. Ele começa orando lá em cima, né? Na 8h40. Ele vem, você acha o quê? Ele se prepara, irmão. Para que está calor, vamos dar uma abafada, vamos travar o ar-condicionado que não está funcionando, não sei porquê. Parou. Vamos dar um calorzinho que o pessoal fica inquieto. As pessoas desfocam, não analisam. Aí vem a palavra, passa e semana que vem a gente está lá esperando que... Aí vem o pastor Dorival, vai trazer uma outra palavra e a gente vai esperar que Deus faça alguma coisa. E aí vai na outra semana, e vai a outra semana, e vai a outra semana. E aí hoje é porque está calor, semana que vem é porque está frio, a outra é porque choveu, a outra é porque deu enchente, a outra é porque deu furacão, a outra é por causa disso, por causa daquilo. O diabo, ele tem disponibilidade. Ele nunca está ocupado para atrapalhar a sua vida. Por isso que eu e você precisamos estar pronto. Pastor, por onde eu começo? Eu tenho que orar? Não. Pega a sua Bíblia aí. Vou te mostrar como que começa. 1 João. Vê se o pessoal abre a Bíblia. Só. O outro já não aguentou já. Som. Olha som para mim aqui, Deus. Som. É que eu troquei o microfone. O diabo quer causar, mas não tem problema não. Se parar o microfone, eu grito. Queria que você sentisse o que eu sinto para você ver. Como é que eu começo a criar alicerce, pastor? Fala assim, o alicerce... Não, mais forte, bem forte. O alicerce começa em 1 João 4, 7. Vamos ver o que diz 1 João 4, 7.
Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus. E mais, conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece Deus. Porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho para propiciação, ou para perdão, ou para remissão dos nossos pecados. O alicerce começa amando. Por isso que quando perguntaram para Jesus, Jesus, qual é o maior mandamento? Ele falou, conhece a lei de Moisés? Opa, peraí, estão chamando alguém. Eu dou tempo, aí, pronto. Ajuda, Vinícius. Aqui Deus liga agora, né? Método novo, não sei, né? Quando perguntaram para Jesus qual é o maior mandamento, ele falou, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. E o segundo mandamento, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou Levítico 19, 18, Deuteronômio 6, versículo 5, lá em Mateus 22, 37. Quando você ama, irmão, quando você ama alguém de verdade, você se sujeita. Você faz aquilo que você não quer para agradar outra pessoa. Você faz aquilo que você não gosta para agradar outra pessoa. Você deixa de ir em coisas que para você seria um desejo pessoal maravilhoso, mas porque você ama, você se solidariza, você se entrega, você não vê obstáculo, você não vê dificuldade, você não vê defeito. É isso que está faltando hoje no reino de Deus, as pessoas entenderem que você precisa amar as pessoas, amar a obra de Deus, irmão. Amar a obra de Deus. Se Deus chegasse para você hoje e falasse assim, ó, a partir de amanhã, você vai ser demitido, você nunca mais vai arrumar emprego, só vai trabalhar no reino. O que você falaria para Jesus? Eis-me aqui, envia-me a mim? Duvido. Aí me ajuda, né? Ele falou, estou te ajudando. É o seu vínculo, são as suas amarras, são as suas justificativas, são as suas prioridades, são obstáculos para que Deus seja pleno na sua vida. Deus quer que dá para você, irmão, plenitude. Jeremias 33, eu estava aqui na igreja, eu abri a palavra e falei, Senhor, dá uma palavra para mim, porque eu acho que não é isso que é para pregar. E ele falou para mim assim, está lá no texto depois, se você quiser ler em casa, eu vou chamar de novo, novamente, o povo, para que eles novamente sejam o meu povo. E no capítulo seguinte ele fala, clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Tá bom, Jesus. Coisas grandes e firmes que não sabes. Fala uma coisa grande e firme que Deus te deu nessa semana. Deus não fez nada com você essa semana? O Nilson falou assim, ó, uma oportunidade para um testemunho. Ninguém levantou. Deus não fez nada. Deus está ocupado demais. Deus está atarefado demais. Não. A Bíblia diz que
Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa abençoar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas você precisa ir lá, pegar. Amém? 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 Amém, então. Não vou falar mais, não. Fica de pé. Senhor, em nome de Jesus, que a Tua palavra, Senhor, possa ser como uma flecha, direcionada aos corações hoje, Senhor. Tudo aquilo que foi ministrado, Senhor, não caia em espinhos, não caia, Senhor, nos degraus, não caia, Senhor, em locais que não haverá prosperidade, mas faça com que aquilo que foi lançado hoje seja uma semente que frutifique, ó Pai. Desperta, Senhor, o Teu povo. Muitos ainda estão desatentos, Senhor, dormindo, até fisicamente. Que o Senhor possa despertar, Senhor, a Tua igreja. Porque aquilo que virá, Senhor, será para quem estiver preparado, para quem está pronto. E que nós possamos estar preparados, nós possamos estar prontos, Senhor. E quando a situação se apresentar, ó Pai, nós possamos ser os responsáveis, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que nós possamos aprender a Te amar. Nós possamos hoje, Senhor, aprender a amar o nosso próximo. Que nós possamos entender, Senhor, que interceder é amar. Que nós possamos entender, Senhor, que nos sujeitar é amar. Que nós possamos aprender, Senhor, que sacrificar a nossa carne em prol do benefício espiritual é amor. Que nós sacrificamos, Senhor, os nossos sonhos em realização dos seus, ó Pai, é amor. Que nós possamos colocar na nossa vida, Senhor, o desejo de Te amar, de Te buscar, Senhor, de querer Te conhecer, de querer ter experiência, Pai, de querer as coisas novas, o sobrenatural, Senhor, batendo a nossa porta, em nome de Jesus. Nós possamos deixar de ser mendigos espirituais, Senhor, querendo, Senhor, receber migalhas ou esmolas de Ti, ó Pai, mas que possamos ser aqueles usados por Ti, Senhor, sentados à mesa do Pai, ó, Senhor, para servir aqueles que precisam. Em nome de Jesus. Faça da Tua igreja, Senhor, uma igreja viva. Desperta, Senhor, essas pessoas, Senhor. Senhor, dá um choque de realidade nessa semana, Senhor. Dá um sustão mesmo. Em nome de Jesus. Quando elas estiverem sozinhas, Senhor. Sem ninguém. Para que elas comecem a ver o manifestar da Tua glória, Senhor. Elas começam a ver, Senhor, o sobrenatural, os céus abrir. Elas possam ver, Senhor, que eles são responsáveis por um poder, Senhor, extraordinário. Nós temos poder, Senhor, sobre nós, Senhor, de curar, de libertar, de transformar, de anunciar, de transformar vidas, Senhor. Então que nós possamos abrir a nossa boca, Senhor, e a Tua palavra nos encher de tal forma, Pai, que quando ela sair da nossa boca, Senhor, ela seja, Senhor, produtora de frutos. Em nome de Jesus. Seja, Senhor, a criança, o adolescente, o jovem, o adulto ou o idoso, ó Pai. Em nome de Jesus. O Senhor não qualifica a idade. O Senhor não trabalha com etarismo. O Senhor trabalha com disponibilidade. Que a igreja possa estar disponível, Senhor, para a Tua obra. Que haverá dia, Senhor, para estendermos, Senhor, a tenda. E precisamos daqueles, Senhor, que levam e que carregam a semente. Como lá no Salmo, Senhor, 126. Que, Senhor, foi regando na lágrima, Senhor, mas voltou colhendo, pulando, dançando, se alegrando, Senhor. Porque não existe nada mais prazeroso no mundo, Senhor, do que fazer a Tua vontade. Nada, Senhor. Que as pessoas possam ter essa experiência, Senhor, para que sejam transformadas, ó Pai. Impactada, Senhor, em nome de Jesus,
para ver, Senhor, o sinal da Tua glória. Para que elas possam enxergar, Senhor, o espiritual. Que elas possam compreender, Senhor, que as coisas que o Senhor prepara, Senhor, são particulares, são personalizadas. Não é para todo mundo, Senhor, é para todos, mas elas são pessoais. Em nome de Jesus, Senhor, dá entendimento, dá esclarecimento, dá visão, Senhor. Em nome de Jesus. Se for necessário, Senhor, faça como Paulo, Senhor. Tire as escamas dos olhos. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Visita, Senhor, essa igreja aqui agora, Pai. Senhor, entra, Senhor, nos músculos, ó Pai. Entra, Senhor, nos ossos. Entra, Senhor, nos músculos. Entra, Senhor, nos órgãos, ó Pai. Em nome de Jesus, entra nas veias, Senhor. Entra no sangue, ó Pai. Em nome de Jesus. Canta lá, Surianda. Deus, em nome de Jesus, visita a pele. Senhor, visita, Senhor, os olhos. Visita, Senhor, a boca, ó Pai. Em nome de Jesus. Pai, visita, Senhor, dos pés à cabeça, Senhor. Em nome de Jesus. Tua palavra diz, Senhor, que a Tua palavra ela tem poder, Senhor, de curar os nossos ossos, de curar, Senhor, a nossa vida. E eu te peço agora, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, eu libero, Senhor, uma palavra de cura física para a Tua igreja agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, visita o cérebro, Pai. Em nome de Jesus, tira, Senhor, toda doença degenerativa, Pai. Em nome de Jesus, retoma, Senhor, cada sinapse, Senhor, que foi interrompida, Pai. Em nome de Jesus, cada neurônio, Senhor, em nome de Jesus, que parou de trabalhar, Senhor, nós damos ordem agora, Senhor, em nome de Jesus, para que ele desperte, Senhor, e reative, Senhor, em nome de Jesus, conexões que foram interrompidas, ó Pai. Em nome de Jesus. Que eu possa dar sabedoria, Senhor, para aquele que nem sabe ler hoje. Que a Tua palavra diz bem claramente, Senhor, que o Senhor dá sabedoria a quem pede e a quem quer. E eu quero, Senhor, que a Tua igreja tenha, para que ela viva, Senhor, coisas que até hoje ela não viveu. Em nome de Jesus, visita, Senhor, cada alma aqui. A Tua palavra diz, Senhor, que a alma que pecar, essa morrerá. Então, em nome de Jesus, que ela possa ser curada hoje também. Em nome de Jesus, cura as emoções, Senhor. Tira todo o trauma, toda palavra maligna, Senhor, no reino espiritual lançado agora. Eu destituo, em nome de Jesus. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que na cruz do Calvário o Senhor rasgou e cravou lá toda a cédula que era contra nós. Então, em nome de Jesus, sobre a Tua igreja, toda a palavra maligna agora seja retirada em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Cura, Senhor, a alma. Cura as emoções. Tira, Senhor, toda incredulidade. Senhor, tira todo medo. Tira toda angústia. Toda depressão, eu te repreendo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, tira todo trauma agora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, visita o nosso espírito, Senhor. Agora, Senhor. E purifica a Tua igreja. Que nós somos pecadores, Senhor. Nós não estamos aqui porque merecemos, Senhor. Mas nós viemos aqui porque nós viemos buscar misericórdia. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que os misericordiosos alcançarão misericórdia. E o Senhor foi o maior misericordioso. O Senhor derramou o Seu amor na cruz do Calvário. E lá em Romanos 5, Senhor, versículo 5, diz que o Teu Espírito Santo, ó Pai, derramou sobre o nosso coração, ó Pai, o Teu amor. E sobre nós, Senhor Pai, Senhor, um amor que é incondicional. Que nós possamos receber isso hoje, ó Pai, em nome de Jesus. E que o nosso espírito hoje possa ter vida, em nome de Jesus.
Em nome de Jesus, Senhor. Que a tua palavra diz, Senhor, que Adão ele foi feito alma vivente. Mas Jesus, Senhor, foi o Espírito vivificador, ó Pai. Que o teu Espírito de vida, Senhor, esteja sobre a tua igreja. Em nome de Jesus, agora. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ensina-nos, Senhor, a buscar a tua presença, Pai. Desperta, Senhor, o teu povo. Coloca amor, Senhor. Que nós possamos nos amar, Senhor. Se tem alguém aqui que tem uma queixa contra o irmão, Senhor, que possa se curar hoje. Se a pessoa não está aqui, que ele possa ligar, Senhor, que ele possa encontrar cura, Senhor. Que talvez não dê tempo, Senhor. Talvez não dê tempo de reconciliação, Pai. Então, em nome de Jesus, faça hoje, opera hoje um milagre, Senhor. Enquanto ainda há tempo. A tua palavra diz, Senhor, em buscar ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar-o enquanto Ele está perto, Senhor. E nós estamos aqui hoje, Senhor, para buscar a tua presença. E nós queremos, Senhor, que a nossa vida esteja limpa, Senhor, diante do teu altar, ó Pai. Nós possamos estar dignos, Senhor, de abrir a nossa boca e anunciar a tua palavra. Nós possamos ser, ó Pai, a referência, Senhor, e não a vergonha do teu nome, ó Pai. Nós possamos ser como Daniel, Senhor, que quando se apresentou diante do rei, ele tinha a palavra que tinha o poder de transformar, Senhor, uma vida, Senhor, tinha o poder de transformar um reino, um rei, Senhor, e a fé daquele povo, para que eles reconhecessem, Senhor, que havia um único e exclusivo Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos, Senhor. Em nome de Jesus. Coloca, Senhor, na tua igreja, Senhor, essa fé hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Seja qual for o tamanho, Senhor. Seja qual for a idade. Seja, Senhor, qual for a capacidade, ó Pai. Em nome de Jesus. Que possamos estar disponíveis, Senhor, para ser usados por Ti hoje. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, ensina esse povo a orar, Senhor, a buscar a Tua face, Senhor, a ver, Senhor, o sobrenatural, a ler a Tua palavra, Senhor, e não conhecer um texto, mas conhecer um Deus que é vivo. Que aí possamos ser como Pedro, Senhor. Para onde iremos nós, Senhor, se somente Tu tem palavras de vida eterna? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós, Senhor? Dá força, Senhor. As pessoas não têm força nem para orar, Jesus. Dá força, Senhor. Desperta o ânimo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Que eles possam perceber, Senhor, que no calor do deserto existirá uma rocha, Senhor, que jorrará água limpa, água fresca, água cristalina, Senhor, água que tem o poder de saciar, Senhor, não o nosso corpo físico, Senhor, mas o nosso físico, a nossa alma e o nosso espírito, Senhor, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Queria só que você entendesse, irmão. Deus não tem limite, irmão. Deus não tem obstáculo. Deus não está preso em parede. Deus, Ele tem poder transformador. O que você precisa, Deus tem poder para fazer. Qualquer coisa. Vou falar para você, qualquer coisa. A Bíblia é bem clara, se creres, verás a glória de Deus. Então o que Deus está me passando, a igreja está cansada. Então eu me vi no deserto, com Moisés e as pessoas lamentando por estar lá.
porque estava quente, porque tinha areia, porque não acontecia nada, porque no Egito era melhor, porque no passado era melhor, quando eu tinha dinheiro era melhor, quando isso era melhor. Irmão, o melhor é quando você está sendo dirigido por Ele. Porque aí tudo o que você precisa, Deus tem poder para te dar. Ó, uma pessoa falou para Deus assim, ó, eu quero viajar e eu não tenho dinheiro. Se você crê, mano, eu não sei quem é, se eu soubesse eu até falaria. Mas foi nítido assim, ó. Você está falando, mas eu preciso ver. Não, irmão, você precisa crer para ver. Porque se você determinar, Deus paga a sua passagem, te leva, e te leva para um lugar melhor do que você escolheu onde ficar. Está escolhendo um hotel porque a hospedagem é mais barata. Se você crê, Deus pode te colocar num resort. Se vocês não movimentar, irmão, parece que Deus está morto. Deus está morto? Ah. Onde que Ele está? Onde que Ele está? Não, que Ele vive, Ele está. Onde que Ele está? Onde que Deus está? Aqui, ó. Dentro de mim. Se Deus está dentro de você, irmão, a palavra para você hoje é: vá e frutifique. Porque foi para isso que Deus te escolheu. Eu acho Deus fantástico. Ó, tem uma pessoa, eu já preguei sobre isso várias vezes. E eu já falei isso várias vezes. Mas hoje Deus me deu uma experiência diferente. Tem uma pessoa, não sei se você está aí ou se está aqui, mas tem uma pessoa que ela está estudando, se capacitando, se preparando para subir um grau no emprego. Almeja uma promoção para ganhar melhor, para ter uma vida melhor. E Deus vai te tirar do emprego. Porque o plano que Deus tem para você é outro. E Ele vai te levantar para ser um pregador da palavra. E Ele vai te levar em lugares em que você fala: Senhor, eu não tenho dinheiro para ir lá. E aí Deus vai falar: eu sou o dono do ouro e da prata. Eu pago para você ir onde você precisa estar. Eu gostaria muito de saber quem é. Mas mude a sua visão hoje, irmão. Porque as coisas de Deus têm um plano diferente. Talvez seja eu. Não, não sou eu. Eu sei, Jesus, eu vou, mas não sou eu. Essa palavra não é para mim. Mas, irmão, olha, fantástico. Está preparando, que é uma promoção. Está almejando a promoção. Tem até a vaga aberta. Mas Deus vai te colocar em outro lugar. Que os planos de Deus são maiores do que os meus. A gente leu. Ele não se preocupa com o tempo. Ele não se preocupa com as horas. Ele tira reis, Ele estabelece reis, porque Ele é Deus. Fiquei pensando, que coisa fantástica, mano. Que às vezes parece ruim, né? Ah, Deus, tá vendo? Se preparando tanto para receber isso. Não, irmão. É um negócio tão glorioso, que é mesmo uma situação parecida com a de Daniel. É um pouco diferente, porque você já está preparando
preparado. Mas assim, é para tirar assim, ó, e subir, para colocar em lugar alto. É para falar com gente importante. São para decisões importantes. Nossa, é um negócio fantástico. Fantástico assim. Agora eu estou querendo, tomara que seja eu, né? Tá bom, Jesus. Amém. Amém, irmãos? Hoje, que essa palavra, tudo aquilo que eu falei aqui, eles vão colocar hoje, mais tarde. Pega essa palavra, escute de novo. E quando você escutar de novo, Deus está me falando que você vai ouvir palavras que você não percebeu enquanto eu falei aqui. E Deus quer que você guarde essa palavra para que você hoje foi ordenado sobre você uma palavra de frutificação. Foi no louvor, foi na ministração, foi na oferta, foi na pregação. Então, fala para o seu irmão assim, hoje, a partir de hoje, você é obrigado, entenda bem, obrigado a frutificar. Porque no reino de Deus, nunca é, nem nunca foi voluntário. Sempre foi por amor a Ele. Amém.